Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, professor de Ciências. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, esse ensino à distância, porque nós nos encontramos ainda no período de afastamento social, as aulas presenciais ainda não retornaram, e nós estamos aqui nos desdobrando para mandar para vocês, nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, as aulas de ciências e as outras aulas também com os outros professores. Por isso que eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os profissionais, todos os professores, todos os outros profissionais, os técnicos, os secretários, a secretária de Educação, minha amiga Cristina Jordão, a todos os outros diretores, minha amiga Aide, minha diretora, minha amiga Jucineide, minha vice-diretora da Escola Sônia Lustrosa, a todos os outros diretores e vice-diretores do município da cidade de Ribeirão, dizer que a gente ainda vai dar um pouco de continuidade a esse afastamento social. Esse vírus ainda não foi embora, a gente tem ainda muito receio, ainda muito a aprender com esse comportamento, Estamos entrando aí em uma nova fase desse retorno profissional de algumas áreas e é preciso que a gente tenha mais cuidado ainda. Se tínhamos antes, agora que realmente deveremos ter muitos cuidados. Então, usem a máscara em ambiente público, evitem aglomerações se for possível, usem o álcool em gel e tenham muito cuidado, principalmente ao retornarem para casa, porque muitos de nós, muitos de vocês, têm os entes queridos mais idosos que são pertencentes a uma classe mais considerada mais vulnerável. Então, muita atenção, muito cuidado, pessoal, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais doenças do sistema digestivo, do sistema digestório. É o grupo do 8º ano, a respeito dessa condição do sistema digestório, sua composição e muitas vezes as agressões que nós provocamos ao nosso organismo e naturalmente ele manda de volta para a gente de uma forma mais direta. Então é preciso que a gente esteja muito atento àquilo que a gente come, àquilo que a gente faz, às atividades, mas principalmente ao que comemos, onde comemos e a higiene daquilo que comemos. Então é preciso estar muito atento, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessas doenças. Uma dessas doenças que é muito famosa, muito conhecida em todas as idades, inclusive na fase adulta também acontece, é a doença do refluxo gastroenteroesofágico. Quase que não sai. É porque o nome realmente é meio complicado. Pacientes com alto índice dessa massa corpórea, na verdade, propenso mais a desenvolver, eu diria assim, mais obeso, tem uma propensão, uma determinação mais fisiológica de forma e de função a desenvolver esse tipo de refluxo. O professor quer dizer que uma pessoa mais magra não tem essa condição de desenvolver? Tem sim, mas é mais raro. Então esse refluxo ele acontece com maior frequência em pessoas que têm aí um ganho de peso mais facilitado, eu diria assim. E aí vem da história da genética, da alimentação, da vida sedentária, a ausência dessa atividade física e entre outras coisas, só para a gente entender melhor. Como essas complicações, elas vêm de uma doença, de uma patologia que a gente chama ali de regurgitação, ou seja, a alimentação vai para o organismo e depois volta, que na verdade é uma queimação que o indivíduo sente em forma de azia. Então, assim, esofagite erosiva e esse câncer que pode evoluir, obviamente, para um câncer de esôfago. Ô, gente, o que é o câncer? Às vezes, professor, a gente escuta falar tanto nessa palavra, tem até medo da palavra. Durante muitos anos, muitas pessoas nem diziam câncer, diziam CA, para não dizer o câncer, porque achava que se falasse o nome poderia estar de alguma maneira trazendo para perto dele essa doença. Na verdade, são células que desenvolvem algum tipo de tumor, algum tipo de célula que se alimenta de maneira distorcida, diferente,
e esse tumor evolui para um tumor maligno que vai fazer mal àquela região onde ele se encontra. Aquela célula perde a sua efetividade, a sua função propriamente dita, e pode piorar, levando o indivíduo a ter, eu diria assim, consequências do não funcionamento daquela célula naquele local. Aí a gente chama isso de câncer. De uma maneira mais simplificada, eu poderia dizer assim: a doença se caracteriza pela volta do ácido estomacal ao esôfago, veja. Então, ela pode ser descrita como uma dor ardente no peito, que geralmente ocorre após as refeições ou, às vezes, até mesmo à noite. Quando acontece mais de 2 vezes por semana, pode ser sinal, desculpa, gente, de uma doença crônica, perdão. Recomendo-se, inclusive, a procura de um especialista para ver se realmente esse tipo de situação pode ser evitada. E aí a gente tem mais ou menos uma imagem do diafragma, de como acontece a formação desse líquido no estômago e como ele dá o retorno, né? Eu diria assim, direto. Só para a gente entender ou visualizar melhor no caso de refluxo, aquele tipo de refluxo ali. Cálculos biliares, a bile, na verdade, seria uma pequena bolsa que tem a ideia de produzir uma substância esverdeada, e essa substância vai diminuir, vai ser liberada para o fígado com aquilo que você se alimenta, para diminuir a quantidade de gorduras ou substâncias que irão fazer mal ao ser humano. Normalmente esses cálculos acabam se formando ali, não é uma regra, não são todas as pessoas que conseguem produzi-los, mas acontece eventualmente. Também conhecido como colelitíase ou litíase propriamente dita da vesícula biliar. Na verdade, é uma crise da vesícula biliar, que a gente chama de cálculo biliar. Os cálculos biliares têm relação direta com a obesidade. Ocorrem em pessoas com excesso de peso em quantidade muito maior do que na população considerada normal com relação ao peso, né? Mas principalmente em mulheres. Muita atenção aí, viu? Quando o fígado libera o colesterol, secreta o colesterol, maior componente desses cálculos biliares, essa concentração em excesso desse colesterol, em demasia, a bile fica saturada, fica cheia. Daí se formam cristais de colesterol que se acumulam no órgão, consolidando os cálculos biliares. E aí só para a gente visualizar mais ou menos onde é que fica a bile, ali próximo ao fígado, e esses cálculos exatamente como eles se formam. E essa condição provoca muitas dores, mas normalmente são ocasionados em indivíduos, em sua grande maioria as mulheres. Existe uma tendência, né, a essa produção, mas principalmente se forem acima do peso normal. E aí a gente dá um exemplo direto desses pequenos cálculos. A doença provoca dores intensas no abdômen e pode levar diretamente a outras doenças. Suas causas estão relacionadas à má alimentação, bem como pode ser também de outras doenças, como diabetes, cirrose hepática, entre outras coisas. Cirrose hepática, na verdade, hepática ou hepatócito são células do fígado, né? O tratamento é necessariamente cirúrgico ou essencialmente cirúrgico. Através da cirurgia se consegue eliminar aqueles pequenos cálculos ali. Pancreatite é uma das doenças do sistema digestivo mais perigosas. Trata-se de uma inflamação que atinge o pâncreas. Gente, só para lembrar, o pâncreas é responsável por produzir uma proteína chamada de insulina. Essa substância tem a finalidade de equilibrar a quantidade de açúcar no sangue, ou de glicose no sangue. Não é açúcar sacarose que você lembra, não. Porque quando você come uma fruta, você tem o açúcar da fruta, a frutose, né?
Quando você come um produto derivado do queijo, tem a lactose, então a lactase, né? E aí por aí vai. Então, assim, necessariamente é a substância que provoca ou que dá energia ao indivíduo. Essa ocorre quando o suco digestivo produzido nessa glândula se torna ativo antes mesmo de chegar ao intestino delgado. Dessa forma, essas proteínas, essas enzimas, acabam irritando a parede celular do pâncreas. Seus principais sintomas são náusea, vômito, febre e dor na parte superior do abdômen. Pode ser causada por algumas condições, como pedra na vesícula, né, consumo excessivo de álcool e de alguns medicamentos. O tratamento é complexo e normalmente solicita ou é necessária a internação do paciente. Só para a gente ter uma ideia aí de que isso, consequentemente ou repetidamente, pode posteriormente levar ao aparecimento do câncer do pâncreas. Mas não é uma regra, não. Mas a pancreatite ela é muito perigosa, sim, e precisa ser tratada assim como as outras, porque ela pode levar a uma situação de maior risco. Hérnia abdominal, muito interessante isso. A gente tem todo tipo de hérnia, né? Mas a hérnia abdominal é muito interessante. Trata-se de uma protusão, né? Uma saliência, o crescimento, né, de qualquer órgão do abdômen causada pelo enfraquecimento da parede abdominal. Pode ser provocada por esforços excessivos, alguns exercícios físicos, ou às vezes o indivíduo pega um peso de mau jeito, né? Ou ainda pode ser ocasionado pela gestação da paciente, ou ainda pelo excesso de peso, a obesidade. Ocorre quando parte de um órgão, como o intestino ou o tecido gorduroso, invade um local do corpo, proporcionando assim muita dor. Muito mais comum em homens, o surgimento do problema pode acontecer devido a algumas ações erradas, como eu comentei anteriormente, erguer peso de mau jeito, ou de qualquer forma, um peso acima daquilo que o seu organismo estaria pronto para erguer, não consumir fibras na alimentação e adquirir muito peso corporal, ou seja, relacionado também à obesidade, e o tratamento ocorre normalmente através de uma intervenção cirúrgica. E aí a gente tem mais ou menos um exemplo de um paciente que tem essa hérnia aí, como a gente está falando, hérnia abdominal. Esteatose hepática, né, é o acúmulo de gordura existente no fígado. Essa é muito comum, gente, mais comum do que a gente pensa. O indivíduo começa a comer muita fritura, tomar muito refrigerante, muito álcool, comer carne muito gordurosa, muita batatinha frita, e aí o que é que acontece? Ele termina acumulando algumas substâncias, algumas gorduras, e o fígado não consegue dar conta daquilo que ele acumula. Assim como a cirrose hepática e o câncer hepático, lembra, hepático, fígado, está associada em muitos casos diretamente à obesidade, ou seja, muitas dessas doenças que vocês já escutaram que eu comecei a falar ou mencionar, muitas ou a grande maioria está relacionado à ideia do fator peso. Eu entendo cada vez mais que nós não devemos ter um modelo de corpo, né? Aquela coisa do corpo perfeito, mas é preciso ter muito cuidado com os excessos, eu diria assim. Uma vida sedentária cheia de excessos, a ausência de atividade física e cheia de excessos não tem como dar em um outro lugar. Lembra que o corpo humano ele tem o objetivo de se movimentar. Então, quanto mais você se movimenta, mais você gasta energia, mais você repõe energia. Então, à medida que os anos vão passando, a gente percebe que o metabolismo, a transformação do alimento no nosso organismo vai ficando mais lenta. Então, em consequência disso, a gente vai guardando mais gordura do que deveria. Na idade mais jovem, você come uma quantidade, quando você vai ficando mais velho, você tem que tentar diminuir para auxiliar diretamente o seu processo de metabolismo orgânico. Então, assim, os fatores de riscos mais frequentes, ou as causas das doenças hepáticas, gordurosa não alcoólica, né, são a obesidade, de novo, diabetes e a dislipidemia, a elevação do nível de colesterol ou de triglicerídeo. Trata-se de um mal silencioso, que só é identificado, né,
quando a gente faz um exame ou quando o paciente faz uma ultrassonografia do próprio abdômen, como a parte dos seus exames de rotina. Sua descoberta é normalmente ou geralmente acidental e provoca esse tipo de deformidade também no próprio fígado. Aí a gente lembra um pouquinho da gastrite, essa é mais conhecida, é mais famosa. A gente sempre tem aquela azia, aquele mal-estar, né? Quando na verdade é o que a gente chama de gastrite nervosa, muitas vezes acontece. Quando é dito que alguém tem gastrite, é sinal de que há uma inflamação no revestimento do estômago da pessoa, ou seja, a parte interna do estômago está se machucando, o ácido está, eu diria assim, um teor relativamente elevado de acidez, né? A injúria do epitélio, né, poderia assim, pode ter uma causa, a ação de uma bactéria chamada Helicobacter pylori, cujo habitat é o órgão em questão, no caso, o estômago, né, propriamente dito. Os sintomas da gastrite são bem conhecidos, como relatos frequentes da sensação de indigestão ou após a refeição, né, além de azia e mas muita queimação, aquele mal-estar, é como se você não conseguisse digerir aquela comida. No popular a gente chama de um arroto choco, quando o camarada dá aquele arroto que não precisa ser barulhento, que é falta de educação, mas a liberação daqueles gases de uma forma que provoca um mal-estar. Assim como esses sinais, o indivíduo com gastrite pode apresentar náuseas e também bastante dores abdominais. Uma das complicações da gastrite é a ulceração do epitélio gástrico, ou seja, se desenvolver uma situação de maior risco. Nesse caso, a dor abdominal pode ser característica, bem como fezes escuras, retratando também, em alguns casos, até mesmo um sangramento. A pessoa pode desenvolver sintomas além de náuseas, chegando até mesmo a vomitar. A realização da endoscopia é uma das formas para confirmação do diagnóstico e análise da parede do órgão. Então, assim, só para que vocês tenham uma ideia de como as paredes internas desse estômago ficam machucadas, esses pontos mais escuros que podem acabar provocando essa situação. A úlcera, na verdade, é uma das complicações da gastrite mencionada anteriormente. Visualmente, tais feridas são observadas de forma aberta, representando essas ulcerações da parede não apenas no estômago, mas visto que podem atingir também o esôfago e a porção inicial do intestino delgado, chamada de duodeno. A gente lembra que também pode atingir até mesmo o duodeno. A fisiopatologia da doença está associada diretamente à proteção natural do organismo, que apresenta o pH, que é o potencial de hidrogênio, tecnicamente falando, considerado mais ácido para o conteúdo do suco gástrico. Diante disso, esse revestimento acaba se encontrando desprotegido e essa inflamação acaba se desenvolvendo. Como a gente já comentou, a dor abdominal é um sintoma, porém, nem sempre essa dor abdominal é frequente. Além dos demais sinais abordados, a perda de peso também pode ser recorrente, ou seja, acontecer de forma mais atuante. Pensando em uma forma de realizar o diagnóstico, se não por endoscopia, é interessante para o profissional identificar a colonização da bactéria, dessa substância, né, que provoca, né, está relacionada a essa clínica do paciente, ou seja, diretamente mencionada, e vejam como pode de repente provocar essa situação. Síndrome do intestino irritável, né? Quando o termo síndrome é aplicado na medicina, quer dizer que uma determinada condição afeta o organismo de maneira mais global. Então, quando a gente diz assim, é uma síndrome e não é uma doença regionalizada, localizada, a síndrome abrange, eu diria assim, mais de um órgão ao mesmo tempo. E foi essa pergunta que um dia desse meu sobrinho fez, e eu estou fazendo a colocação aqui. A síndrome, na verdade, ela ataca de maneira mais global, mais de um órgão ao mesmo tempo, acometendo diferentes sistemas.
Ou, no caso do intestino irritável, tanto a porção grossa como também a porção delgada acabam se prejudicando. O revestimento do tubo digestivo é composto por músculos das paredes envolvidas, os quais acabam impulsionando o substrato alimentar para a passagem adiante. A musculatura, que normalmente funciona contraindo e relaxando para assegurar essa mobilidade desse alimento, para que ele consiga passar e direto para o ânus para realizar todo o processo de liberação desses excrementos. Na síndrome, quando isso acontece, essas contrações são mais fortes que o normal, além de mais duradouras. Então, assim, ela é mais demorada. Os sinais e sintomas estão relativamente associados principalmente às dores no abdômen e ao excesso de flatulência e também, por consequência, diarreia. É bom lembrar que existem componentes inorgânicos que são fatores de piora para essa doença, como o âmbito emocional, ou seja, na verdade, quando o indivíduo se encontra emocionalmente desequilibrado, esse sintoma do intestino irritável, ele que acaba, essa síndrome, generaliza em mais de um sistema, acaba acometendo o indivíduo, ok, pessoal? Prisão de ventre, essa é muito comum, muitas mulheres no período menstrual são acometidas, ou em outro período, muitas vezes a própria mulher tem uma dificuldade com relação a isso. No caso acima, foi relatado uma condição cuja motilidade, eu diria assim, do intestino ocorre com maior intensidade e duração. A prisão de ventre, ela acaba retratando o contrário, ou seja, ela decorre de uma movimentação intestinal menos frequente e mais dificultosa, interferindo nos parâmetros fecais do indivíduo, ou seja, a prisão de ventre dificulta a hora do indivíduo fazer a liberação do excremento, fazer o cocô. Então a gente lembra que essa doença é diagnosticada lembrando ou considerando apenas a quantidade de evacuações, de liberações, mas principalmente se houve ou não houve dificuldade na hora de realizar essa evacuação. Eu poderia dizer assim: quais são os sintomas comumente associados às doenças? A gente vai observar que a maioria dessas doenças que nós comentamos ou citamos aqui, a azia se fez presente, a dor abdominal se fez presente, essa história de queimação no estômago, essa sensação conhecida que acaba incomodando o indivíduo entre o esôfago e o estômago. Existe um esfíncter, na verdade, que se abre quando o indivíduo se alimenta, permitindo que, na verdade, é uma pequena passagem, permitindo que essa próxima etapa do tubo digestivo seja liberada para um próximo momento, para a próxima etapa. No entanto, quando essa liberação, essa passagem não está funcionando de maneira correta, ela também possibilita o refluxo do bolo alimentar, que leva consigo essa condição da produção de maior suco gástrico e, consequentemente, essa situação de mal-estar. E aí a gente lembra, dispepsia. Embora não seja tão conhecido, o termo dispepsia representa outro sintoma frequente do trato digestivo, popularmente chamado de indigestão. Essa dispepsia e indigestão, essa indigestão se manifesta de uma forma desconfortável na parte superior do abdômen após as refeições. Os sintomas associados a esse incômodo podem ser retratados ou representados através de dores, arrotos, queimação e náusea também, que são decorrentes do elevado consumo de álcool ou, às vezes, de refeições gordurosas, copiosas, difíceis de serem digeridas. Além disso, é característica a sensação de saciedade logo ao iniciar a alimentação. Então, quando o indivíduo tem um problema de digestão, logo quando ele começa a comer, eu não estou querendo mais, porque eu não estou conseguindo ingerir mais nada, porque, na verdade, isso já me provoca esse mal-estar, que é muito comum, que a gente sabe, de repente pode continuar fazendo essa situação de azia, mas também dá uma sensação de saciedade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço do professor Sergival e até a próxima vez.